Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, meu povo! Hoje, a TV Saudade está muito feliz. Estou entrevistando uma grande amiga minha que já trabalhou comigo em alguns projetos, atriz, diretora, jornalista, Dalileia Ayala. Ô, Dali, tudo bem? Obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Querido, saudades de você. Eu de verde e você de amarelo, hein? Nossa brasilidade, né? Olha, se a gente tivesse combinado, não teria dado certo. Não teria dado certo, é verdade. Mas, avante Brasil, né? Avante, é o nosso país, nós somos brasileiros, né? Américo, eu estou muito feliz, porque eu me lembro quando você começou esse programa, e eu torci muito para que desse certo, e eu estou aí acompanhando o sucesso dele. Que bom, você merece mais que mais. Imagina, Dali, você fala que você é minha amiga, você é muito querida. E já tava para te chamar faz tempo, mas as coisas foram se atropelando, graças a Deus. Eu achei que você nem ia me chamar, sabe por quê? Eu não fiz muito televisão, né? Mas fez, né? Televisão eu fiz, em quantidade eu fiz comerciais para televisão, que foi o que eu Sim. mais fiz. A HS Tresol vai presentear São José com um empreendimento de qualidade superior, em uma localização privilegiada da cidade. Estão sendo construídos apartamentos de 2 e 3 quartos para quem quer desfrutar do bem-estar com conforto e elegância. Florada São José. Viver bem é uma questão de estilo. Visite o site e descubra mais sobre o próximo empreendimento. HS Tresol. Sim. Agora, eu fiz o quê? 3 novelas, Mas mas pelo apresenta. qual eu tenho acompanhado, pelas pessoas que eu tenho visto, você está entrevistando pessoas que fizeram inúmeras novelas, né? Mas Mas, você, enfim, mas Dali, eu fiquei muito feliz de você me convidar. mas você, Dali, é uma atriz que tem bastante trabalhos no teatro e no cinema, né? Tem, Então, dramaturgia é contigo mesmo. E é disso que a é, gente vai falar. é tudo, né? Então, Dali, eu gosto de começar sempre pelo começo, você sabe disso. E eu comecei te perguntando o seguinte: quando a pequena Dalileia, lá em Goiânia, tua cidade natal, eu imagino que são dois momentos diferentes. Quando você teve contato com a arte a primeira vez, quando você decidiu que seria uma artista, e qual o caminho que você fez? Você estudou? Como é que foi essa tua trajetória inicial aí, Dali?
Olha, Américo, eu não sou de família de artistas. Na verdade, na minha casa, nós somos em quatro filhas. A única que nasceu com esse dom, eu acho que foi um dom, fui eu. Por exemplo, enquanto as minhas irmãs brincavam de boneca, eu queria inventar o vestido da boneca. Eu queria inventar a casinha da boneca, sabe? O meu universo era outro, eu queria ir por outro lado. Então, desde criança, a única referência que a gente tinha na minha infância era a TV. E mesmo assim era muito precário, porque nem todo mundo tinha TV. E antes da gente ter a televisão em casa, eu me lembro que eu assistia na casa da minha tia. E eu ficava tão deslumbrada com tudo, aquilo para mim era tão mágico. Eu tinha um lugar que eu sentava, ninguém me tirava dali. Criança, tipo 6 Novela, anos, filme. filme, novela. Eu queria ver tudo. Eu Hum. ficava deslumbrada com aquilo. E, enfim, depois eu inventava, eu comecei, depois de ter essa referência da TV, eu criava histórias, eu criava auditório, porque isso a gente via na TV, só que eu criava ao vivo, com as crianças da vizinhança. Uhum. E eu apresentava, eu cantava, e cantava muito bem, viu? Não agora, mas eu cantava Eu muito ia até te bem. pedir uma palhinha. Ah, você ficou louco, nem pensar. Então, eu não sei, eu acho que eu nasci com esse dom, porque eu, eu gosto muito, desde criancinha eu já meio que criava as coisas, inventava, com essa referência que eu tinha, que era a única, né? Mas nunca tinha ido a teatro, mas a mamãe nunca, imagina, 5 filhos. Ela, na época, já havia separado do meu pai, ela praticamente criou os 5 filhos sozinha, né? Então, eu não tinha referência de teatro, mas eu já fazia o meu teatrinho ali sem saber que aquilo era teatro, entendeu? Olha. Então você está dizendo para mim que você não escolheu ser artista. Isso aconteceu naturalmente. Aconteceu, eu era diferente das minhas irmãs. Mas É, deve eu, ter eu, havido, mas deve ter havido. eu tinha uma Aliás, visão diferente, né, você disse que delas. são quatro irmãs, né? Quatro. Você é número Eu sou do meio, a três ou a quatro, a três ou a dois? 3, a Três. terceira. Então, Quatro no meio é meio difícil, né? é. Quatro no meio. Então, Dani, mas, por exemplo, assim, nenhuma delas. Mas houve algum momento que você falou, eu quero fazer isso profissionalmente. Não, aí, ainda em Goiânia, eu me lembro que um colega da escola me contou que tinha um curso de teatro, aí eu já tinha, acho que 13, 14 anos, que tinha um curso de teatro, era um curso longo, que eu não sei, acho que era um ano, porque a gente fazia o curso e depois montava uma peça e tal. Mas as minhas irmãs não podiam saber, porque eu fui falar com a mamãe para ela poder pagar o curso, né? E eu fiz esse curso escondido das minhas irmãs. E a mamãe sempre me apoiou muito, né? Peraí, E lá eu, por que elas não podiam saber? porque era um curso particular. Nós éramos em Ah, 5 filhos. Ah, por isso que eu ah, disse o meio. Por isso que eu estou falando eu sou do meio, porque somos em 5. tem um irmão, né? Então, era muita. E ela já tinha uma ciumeira, porque a mamãe disse que eu era, sempre me privilegiava. É que sempre eu fui obediente, sempre quis, ajudava, eu sempre fui mais prestativa com a minha mãe, não sei. Existia um carinho diferente, né, da minha mãe comigo. Pelo menos é o que elas falam. Tem uma irmã que fala até hoje, que eu sempre É. fui a preferida. Então, era meio complicado, porque 5 filhos. Ela mantinha esses 5 filhos, né?
Era difícil. Depois ela pagou esse curso. E eu me lembro que a primeira vez que eu subi, que tinha um palquinho e tudo, né? Era tudo muito simples, era tudo muito precário. Mas eu me lembro dessa sensação que eu tive quando eu subi, eu era muito novinha. Eu me senti em casa. Sabe quando você se sente bem num lugar? Eu fizemos a apresentação final, aquelas coisas de curso no final do ano, né? Enfim. E depois eu trabalhava numa empresa lá em Goiânia. Tudo meu foi sempre muito novinho. Eu comecei, lá eu já era secretária-geral numa empresa, mas eu tinha 17 para 18 anos. E eu conheci um amigo da minha mãe que trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, numa empresa de aviação. E um dia eu falei para ele, eu falei, eu tenho muita vontade de ir para São Paulo, mas não falei o que eu queria. Uhum. Eu não falei, na verdade, no fundo, o que eu queria, porque senão não teria a possibilidade dele conseguir algum trabalho para mim. Tá. E ele Porque, pensou, porque havia preconceito contra o artista nessa época, não, né? que isso? Tua mãe não teve, teve? Não, Mas não. havia no geral, ainda mais você sendo de Principalmente da Goiânia. minha família. Se eu Uhum. falasse que eu ia querer vinha para cá para ser artista, nossa, ia ser um escândalo. Mas a mamãe sempre me apoiou, Legal, sempre. isso é bom, né? Ela sempre esteve à frente do tempo. É, E esse aí eu amigo aí? vim. Ele te arrumou Esse emprego? amigo me indicou, tinha essa referência minha lá desse grupo de empresas lá e tal, e eu vim. E aí eu fiquei. Olha, eu nunca contei isso aí para ninguém, eu estou contando para você. Ah, que bom, que privilégio. Engraçado, né? Hoje estou voltando ao tempo. Aí eu vim, fiquei acho que um ano e meio nessa empresa, e devagarinho eu comecei a buscar onde é que tinha. Na época era muito difícil, isso há 40 anos atrás, quer dizer, 42 anos mais ou menos eu tenho de profissão. E aí eu comecei não existia, inclusive, agências de publicidade. Ela veio depois, Mesmo em São Paulo, não não havia agência? tinha. Ou eu não sabia, ou eu Tá. não sabia. Se tinha, eram poucas, né? Eu sei que aos Inacessíveis também, né? pouquinhos, eu fui, eu comecei a descobrir lugares de teatro, essas coisas, fui conhecendo pessoas, mas muito devagar. E E aí, em Goiânia, inclusive, eu cheguei a gravar comercial para televisão. Aí, aos poucos, eu fui fazendo, eu conheci o Sérgio Migliaccio, através de uma amiga apresenta para o outro, aquelas coisas, né? Quem? Flávio Miliaccio? O Sérgio Migliaccio, não é o Flávio, é o irmão do Flávio Migliaccio. Ah, tá, tá. Sérgio Miliaccio. Eu me lembro que ele me convidou para fazer uma peça, imagina, eu tinha experiência só da escola lá, né? E eu sou muito corajosa, eu e ele. Era, eu, eu me lembro que era um texto. Eu não falava nada, porque quem era eu para poder fazer aquele texto, né? Era um texto curto, era uma coisa assim, era Pacto no Camarim, uma coisa assim. Aí eu me lembro que o rapaz, amigo dele, que queria montar e tal, no Ruth Escobar, Uhum. Américo, mas foi um fracasso total. Sabe, a gente não sabia nem como divulgar aquilo, a gente não tinha experiência. Aí, aos poucos, eu conheci Kleber Afonso. Você lembra Hum. dele? De nome. Era uma pessoa maravilhosa, eu amava o Kleber. Se tornou, assim, um grande amigo. E ele trabalhava com uma empresa, o Alfredo Jacó, que produzia teatro infantil. Nisso eu já havia começado a gravar comerciais, assim, um, outro, enfim, porque ele me conheceu na publicidade. Olha, eu não me lembro direito, faz muito tempo. Uhum. Aí eu conheci o Alfredo Jacó
E aí eu fiz várias peças com ele, infantis. Foi quando fiz o Verdadeira História de Pinóquio, o Circo Herói da Garotada, Pluft, o Fantasia. No Pluft já houve indicação de prêmio para o garoto, já saiu críticas maravilhosas. E teatro é aquilo, né? Um indica para o outro. Eu não parei mais, América. Teve época que, num período que eu estava no TBC, uma peça, eu estava encerrando a temporada e já ensaiando outra. Eu encerrava uma temporada, já estava ensaiando outra. Eu nunca mais parei. Agora me diz uma coisa. Você falou para mim que você, nesse começo aí, você era público de TV. Tua referência toda de arte era TV. Era. Você tinha ídolos brasileiros, artistas brasileiros que você gostava, que você... Nossa! Tarcísio Meira e Glória Menezes, Regina Duarte. Olha, o dia que eu fui fazer uma série dela, É isso que eu quero te perguntar. Como é que, de repente... uma série. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é, de repente, você ser colega de quem você idolatrava? Olha, é tão emocionante. Eu me lembro do Del Rangel que dirigia. Retrato de Mulher? Acho que era Retrato de mulher. Retrato de Eu mulher. fiz, eu fiz 2 episódios. Eu me lembro que Você a fez uma gente... vez... Era uma vez Elô, Era uma vez e Elô? era o nome Do episódio? do episódio, se chamava Doralice. Querido, parabéns, sua festa tá linda. Ah, obrigado. Olha, tomara que não aconteça o que aconteceu com a minha vizinha, hein? Gastou mais de $50 mil na festa das bodas de prata e no dia seguinte o marido se mandou com a vigarista. Ô, dona Alice, quer parar com esse papo idiota? Faça favor. Você não vai cumprimentar o pessoal da produtora, Edu? Aham. Ô, dona Alice, faça um favor. Dora! Ué, onde você achou isso? Eu achei, eu pesquisei. Eu não tenho isso. Era uma vez Elô, Doralice numa série Retrato de Mulher. Mas então, e aí o Del Rangel me convidou, tinha a Globo aqui ainda na Avenida Angélica, que pertinho de onde eu morava, não tem mais. E eu me lembro que eles faziam uma leitura, reunia todo o elenco e lia todo o roteiro. E quando nós sentamos na mesa para ler, a Regina do meu lado, gente, eu não resisti, porque eu sou tão assim, aberta, eu sou tão verdadeira, eu não bajulo, sabe? É uma coisa que eu não gosto, mas eu falo a verdade. Aí eu brinquei, falei com ela, que eu a conhecia, que eu era fã desde criança e tal. E, ai, ela ficou toda assim. Mas é um momento que a gente não esquece, porque Imagine. eu, na infância, ficou muito marcada aquela imagem, né? Tarcísio eu conheci, mas assim, conheci numa estreia. A Glória não, a Glória eu não tive a honra de conhecê-la. Mas Ainda a dá tempo. Regina, Ela está aí ainda, né? ainda bem, né? A Regina, aí eu fiz 2 episódios. Eu fiz um e depois o Del me chamou para fazer outro. Então, é emocionante, é indescritível. E como é que foi esse acolhimento, Dali? Você se sentiu bem acolhida Onde? pelo pessoal? Você era uma jovem atriz, começando na carreira, pelos veteranos. Olha, eu sempre fui bem recebida. Eu tive um espetáculo só que eu sofri um pouquinho, mas valeu muito a pena. Foi um aprendizado assim grandioso.